Bom dia, meus irmãos. Hoje nós falaremos a respeito das aulas 14 e 15. Nós trataremos sobre a questão dos dons, tanto a sua definição quanto os seus propósitos e quais são eles também. Esse tema é muito importante porque, de modo geral, a- o estudo dos dons tem sido negligenciado no sentido de que eles têm sido deixados de lado. Algumas pessoas consideram apenas alguns dos dons ou podemos dizer que a maioria das igrejas considera apenas o dom de línguas, por exemplo, como mais importante e necessário, quando a Bíblia ela demonstra que os crentes são dotados de vários dons. O Espírito Santo dá vários dons à igreja e todos eles são úteis e necessários, tanto para o crescimento quanto para a manutenção da igreja. Por isso que Paulo, quando trata a respeito do tema, e isso acontece principalmente nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, ele diz que nós não devemos ser ignorantes quanto aos dons, mas que eles devem ser conhecidos por nós e exercitados também e usados para o auxílio da igreja e para a edificação do corpo da igreja. Porque a negligência desses dons, eles implicam no ministério e na vida das pessoas, né? E a Bíblia ela nos ensina a respeito deles e, portanto, nós devemos usá-los para o crescimento da igreja de Deus. O texto, então, básico que nós usaremos hoje é o texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós olharemos também o capítulo 13 e um pouco do 14. O texto está aí na tela. O primeiro versículo ele mostra que a respeito dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Então, é necessário conhecê-los e é necessário colocá-los em prática. E aqui no capítulo 4, o apóstolo nos mostra que os dons são diversos. Ele diz aí dos versos 4 ao 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, o que nós percebemos é que, embora sejam variados os dons e embora eles sejam muitos, o Espírito que o concede é o mesmo. O Deus que guia a igreja é o mesmo. Então, isso nos mostra a unidade da igreja e a diversidade dos dons. Então, os dons dados à igreja, eles são diversos. E o Deus que governa e dirige essa igreja é único. Então, por isso, nós não devemos olhar para os dons no sentido de encontrar dignidade maior em um ou outro, ou considerar que os dons devem ser executados e outros não. Então, a primeira coisa que nós vemos é a respeito dessa diversidade. E a diversidade, ela mostra que cada pessoa exerce os dons que Deus lhe dá. Ele não, ele não deve almejar um mesmo dom, por exemplo, o dom de línguas hoje em dia, ele é visto como o dom necessário para alguém ser um crente. Então, nesse sentido, todos são colocados como único ou como sendo um dom único que todos devem buscar. E não é assim. Deus dá os dons soberanamente às pessoas. Ele escolhe os dons que ele nos dá. Embora nós vejamos mais à frente que nós devemos buscar os maiores dons, nós vamos ver que dom que é esse, nós devemos entender que o Espírito é soberano nessa distribuição. É isso que o verso 7 nos mostrou e também o verso 11 nos mostra. O verso 11 nos diz: Mas há um só, e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, a cada pessoa, ele dá o Espírito de acordo com a necessidade da igreja local e também de acordo com a sua vontade. Ele soberanamente distribui aos crentes os dons. Então, por isso que não necessariamente todos os crentes terão o mesmo dom. E quando nós pensamos a respeito do corpo, isso fica ainda mais claro. Se a igreja é o corpo de Cristo e um corpo é formado de várias partes, é necessário que essas várias partes funcionem para que o todo continue com saúde e andando, a mesma coisa é a igreja. É necessário que esses vários dons sejam usados na igreja para que a igreja, como organismo, como corpo de Cristo, permaneça caminhando saudável e com todas as partes funcionando. E Paulo ainda vai deixar claro a respeito no capítulo 12, ainda os versos 12
nos versos 17, no verso 17, também no verso 8 ao 10. No verso 17, ele diz: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido, onde o olfato? Também voltando um pouquinho aqui no nos versos 8 ao 10, Paulo nos diz aí: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variadas línguas, a outro, capacidade de interpretá-las. E aí o verso 11: mas há um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, perceba, vários dons existem e Deus os dá, o Espírito dá a cada um de acordo com a sua vontade. Ele distribui como lhe apraz, conforme é do conselho da sua vontade. E esses dons são dados individualmente a cada um, para que ele possa exercitar dentro do corpo esses dons e possa assim completar a unidade da igreja. Então, eles são extremamente necessários para a edificação da igreja e para o crescimento da igreja e que ela se encaminhe de acordo com o propósito de Deus. Então, os dons, eles, também aqui no verso 28, eles são demonstrados sobre o seu valor. O verso 28, então estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então perceba que os dons, eles têm também valores variados, né? E é importante nós percebermos que isso não significa que as pessoas sejam inferiores, mas que os dons que são dados, eles possuem essas diferentes valorações. Então, primeiramente, ele fala a respeito de apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres e assim vai caminhando. Porque esses dons, eles têm a ver com a propagação do evangelho e a comunicação das verdades de Deus. E é importante nós percebermos que no final dele estão as variedades de línguas. Então, por que se a variedade de língua é um dom que é, vamos dizer, de menor valor, por que então todo mundo busca esse dom? Sendo que, se a gente pegar, por exemplo, os apóstolos, os profetas, que são comissionados por Deus, né, e a gente vai ver depois a respeito deles um pouquinho mais, e aí fala a respeito dos mestres, operadores de milagres, por que então as línguas são os mais buscados e desejados, como evidência da conversão ou evidência da habitação do Espírito Santo? Mas é importante a gente observar que, apesar deles terem diferentes valores, as pessoas não são diferentes, porque Deus escolhe cada um para a obra. E isso não tem a ver com a capacitação intelectual, ou capacitação física, ou qualquer característica que nós tenhamos, mas isso significa que Deus dá a cada um de acordo com a sua vontade. Ele escolhe os seus, os chama, e aí os capacita para as obras específicas, de acordo com a sua vontade, de acordo com a necessidade da igreja. Então, seja qual for o dom, todos têm o valor dentro da igreja, todos são necessários, todos são de extrema importância para o crescimento do corpo e para a edificação da igreja. Então, todos eles são necessários e extremamente importantes, e por isso que, tendo eles sido dados à igreja, isso é de grande valor para cada um de nós, eles devem ser buscados. E aí Paulo coloca então o seguinte ponto: qual que então é o dom supremo? Porque muitas vezes as pessoas buscam demonstrar maior espiritualidade ou tentam mostrar os seus dons como maiores. E aí, como eu disse, na questão da valorização dos dons, as pessoas dizem: olha, eu tenho esse dom, eu tenho aquele dom, por isso eu sou melhor que você. Ou então se apegam a esses dons para demonstrarem uma maior superioridade ou talvez uma maior espiritualidade. Mas aí o que Paulo mostra é que o dom supremo é demonstrado claramente aqui nos versos 29 e 30. Portanto, são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou todos operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Entretanto, procurai com zelo os dons melhores. Então, qual que é esse dom maior que Paulo coloca? Já que os dons são de extrema importância para a igreja, já que eles devem ser buscados, devem ser valorizados pelo corpo, qual é então esse maior dom que deve ser buscado? A resposta
está no capítulo 13. No capítulo 13 de 1 aos Coríntios. A questão da igreja de Corinto aqui, se nós lemos a carta toda, a gente pode perceber que havia um grande problema ali na igreja. Haviam pecados que não haviam sido tratados, haviam discórdias, desentendimentos, graves pecados, inclusive, dentro da igreja que não eram disciplinados. Mas uma questão que se coloca é que todos buscavam falar em línguas. E isso causava uma grande dissensão e uma grande discórdia dentro da igreja. Então, o que Paulo vai demonstrar no capítulo 13 é que todos esses dons não têm valor se eles não forem acompanhados pelo amor. Nós devemos buscar os melhores dons e devemos exercitar esses dons, mas nós temos que ter muito claro que esses dons eles são úteis e necessários se forem usados com amor. O caminho para a verdadeira experiência espiritual e para a verdadeira espiritualidade, tanto para os coríntios ali que se encontravam no meio desses problemas todos, como também para nós, é que nós devemos buscar esses melhores dons, eles devem ser acompanhados pelo amor, que é o dom supremo, né? Então, o dom supremo que deve ser buscado é o amor. E aí, sejam quais forem os dons que Deus nos capacita, eles serão corretamente usados e eles são corretamente desenvolvidos dentro da igreja porque eles são permeados pelo amor. Porque se não tiver amor, isso nada valerá. Se não tiver amor, esses dons não serão usados da forma correta. Então, por isso que Paulo demonstra aos coríntios que era necessário e de extrema importância que houvesse amor na execução dos dons e amor na vida, né, portanto, na vida eclesiástica. E quando nós não usamos o amor, nós corremos o risco de não usá-los corretamente, né, de não usar os dons corretamente. E aí a primeira coisa que a gente vê a respeito do amor é que o amor dá valor aos dons. Observe aqui no verso 13 do capítulo 13, o último versículo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Por que então o amor é colocado como maior do que a fé e maior do que a esperança? Né? E por que o amor é esse dom superior? E aí Paulo diz então que mesmo que a gente fale todas as línguas existentes, tenhamos uma fé inabalável e sejamos abnegados, nos entreguemos aos outros, isso nada valerá se o amor não existir. O amor ele é o mais importante porque ele eleva os outros dons ao máximo. Ele eleva a execução desses dons ou a utilização desses dons. E aí Paulo ele vai usar de exagero aqui no capítulo 13. Observe no começo do capítulo 13, ele fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, a figura que Paulo está usando aqui, ele pega todos os dons e eleva no grau máximo. Então, ainda que existissem língua de anjos, e aí eu falasse essas línguas dos anjos e a língua dos homens, sem amor não vale nada. Aí ele fala a respeito da profecia, de mistérios. Então, mais do que simplesmente profetizar o que está revelado, mas ainda que eu conhecesse mistérios mais profundos e mais difíceis de serem compreendidos, ou seja, chegar ao ponto máximo do conhecimento, também demonstrado pela ciência, né, os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanho fé a ponto de transportar os montes, ou seja, a fé exercitada no grau máximo, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que eu dê todo o meu dinheiro, não me apegue a nada e entregue tudo às outras pessoas, não serve se não tiver amor. E aí ele chega ao final, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valerá. Né? Então, ainda que todos os dons se manifestem da forma máxima, sem o amor, eles nada valem. Isso porque não serão executados os dons da forma correta. É fundamental para que as pessoas não se tornem soberbas, para que adotem uma atitude humilde e para que esse amor seja mais do que um sentimento, né? Ele deve ser
um sinal de respeito e de valorização das outras pessoas, né? E é isso que o dom mostra, né? Porque o dom ele não é dado para que nós o usemos para nós mesmos, mas o dom é dado em favor das outras pessoas. Então, por isso, o amor é de extrema importância, porque o amor, ele se dá no lugar das outras pessoas, como nós veremos daqui a pouco. É um amor, o amor de Deus é o amor que faz com que Deus entregasse o seu filho, um amor que se coloca no lugar. Esse é o verdadeiro amor que deve ser demonstrado. E perceba no capítulo, ainda no capítulo 13, os versos 4 até o 11, Paulo escreve que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti de todas as coisas próprias de menino. Então, isso mostra que, que os dons eles cumprem um propósito, que os dons eles são dados por Deus para a mesma edificação da igreja. E aí um dia esses dons não serão mais necessários. Já o amor ele permanece para sempre. Então, por isso que ele é, é algo que é extremamente necessário e importante na, na utilização dos dons. Outra questão do amor é que ele une todos esses dons, né? E aí Paulo ele personifica o amor no verso 4, como nós já lemos. Então, isso é necessário nós entendermos que o amor une todos os dons. E então, quando Paulo fala a respeito da benignidade, fala a respeito dessas características de não tomar ofensas, de não buscar o mal, buscar a justiça, Paulo está personificando o amor, né? Então, o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, justamente porque é um amor que se coloca no lugar, é um amor, né, como nós vemos, altruísta. Ele não se dá ciúmes, não se dá ufanismo, que é quando a pessoa olha para si mesmo como sábio. Não, ele não se ensoberbece, ele não se comporta inconvenientemente, ele não é um amor egoísta e nem busca a própria exaltação. Então é um amor diferente desse que é executado pelo mundo, um amor que o amor que o mundo pensa é sempre um amor romântico, que busca o bem próprio, se sentir amado, se sentir importante para alguém, mas não. O amor de Deus é um amor que se doa, que se coloca no lugar, que se coloca no lugar da outra pessoa. E perceba, o exemplo maior de amor refletido nas Escrituras é Jesus Cristo. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Foi uma oferta voluntária, buscando a redenção e a remissão dos pecados. Então, é importante nós observarmos isso, observarmos que o amor é extremamente necessário, porque a situação das igrejas hoje em dia é por uma falta de amor e aí, consequentemente, o incorreto uso dos dons. Então, o aspecto altruísta do amor, que tudo suporta, tudo espera e tudo crê, ele mostra que ele aguenta todas as cargas, enfrenta as dificuldades e é um amor que está disposto a sofrer primeiro do que ver os outros sofrerem, né? E aí é uma característica do próprio Deus, é o amor que se coloca nos outros, no lugar dos outros. Então, um amor de fato que, que é demonstrado e que é o que une todos os dons anteriores, né? Ou todos os dons de uma forma geral. E o amor também ele permanece para sempre, ele jamais desaparecerá. Isso porque todos os dons eles são dados por Deus para o benefício da igreja. Mas chegará um momento em que esse mundo passará e a igreja estará reunida diante do Cordeiro. A igreja estará reunida diante de Deus. Deus será o seu Deus para sempre, será a sua luz de dia e de noite, né? Então, um dia a gente não vai precisar mais pregar, por exemplo, porque a gente vai estar diante do Cordeiro, né? Então, os dons eles passam e eles cessam. E por isso a gente vê que eles têm uma função determinada pelo próprio Deus. E por isso
a soberania do Espírito Santo em dar os dons é justamente por causa da igreja. Né? Dependendo das circunstâncias da igreja, de onde ela está, em qual era ela está, uns dons são mais necessários que outros, e aí o Espírito Santo soberanamente escolhe quais são os dons necessários para a manutenção daquela igreja, para o seu crescimento espiritual e o seu desenvolvimento. Então, esses dons, como temporários, um dia eles desaparecerão. Já o amor, ele permanece para sempre, porque ele é o que une Deus aos homens e os homens a Deus. E também é o que une os próprios homens. Se aquele amor que tudo suporta, tudo crê, que carrega os fardos dos outros, se coloca no lugar dos outros, prefere ele sofrer do que os outros, é um amor que mostra uma entrega. Né? E aí isso une as pessoas. Né? E não um amor egoísta, que busca a própria satisfação, que busca a realização dos próprios desejos. Né? Então o amor ele une todos os homens e une também o homem com o próprio Deus. Aí uma figura que a gente pode observar a respeito dos dons é a construção de um prédio. Se você já viu um prédio sendo construído, ele tem guindastes, tem andaimes, tem toda uma estrutura que está presente enquanto o prédio é construído. E aí no momento que esse prédio termina a sua construção, esses andaimes são todos retirados, porque o edifício encontrou a sua forma final, encontrou a sua plenitude. Da mesma forma, a igreja não necessitará dos dons quando se encontrar com o seu Senhor. E aí o exemplo maior disso, ou uma demonstração mais específica disso, é o que a gente encontra no verso 13 do capítulo 13 de 1 Coríntios. Observe que ele fala que a fé, a esperança e o amor desses três, o maior deles é o amor. Aqui no verso 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. E por que o amor é o maior deles? Isso porque a fé é um instrumento pelo qual somos salvos. E Deus não pode ser agradado sem ela. Então, a fé é um instrumento que faz com que nós nos apropriemos das verdades do Evangelho, que nós recebamos tudo aquilo que Deus nos dá. A esperança é a fé, a esperança é a vida de expectativa quanto à volta de Jesus. E essa esperança nos faz viver sob essa perspectiva e faz com que nós nos preparemos todos os dias para a sua volta. Então, a fé para ver a respeito de Deus, para compreender a Deus e crer nele, e a esperança como a expectativa da sua volta. E aí, então, isso fica claro, então, que um dia, quando ele voltar, a gente não precisa mais de fé, porque nós não veremos como ele é, como Paulo também diz. E a esperança não será mais necessária porque ele já voltou. E a gente não precisará mais ter esperança na sua volta, mas ele estará diante de nós. Já o amor, ele é maior porque ele vai permanecer. Quando Cristo voltar, quando nós estivermos com Deus no seu reino, o amor continuará existindo e continuará sendo a expressão máxima do relacionamento entre Deus e o seu povo. Então, ser espiritual no nível máximo é viver e demonstrar o amor de Deus para com os outros através dos nossos dons. Não adianta ter dons que, se eles não forem temperados pelo amor, e o amor faz com que os dons sejam usados da forma certa. Então, muitas pessoas buscam dons para parecerem mais espirituais. Procuram dons para parecerem pessoas consagradas, espirituais, que vivem para Deus e que de alguma forma são superiores às outras pessoas. Mas perceba que os dons, eles não são usados para nós mesmos, mas eles são dados por Deus para serem usados em benefício dos outros. E por isso, então, o amor é tão necessário e tão importante no uso desses dons e no crescimento e desenvolvimento da nossa espiritualidade como crentes. Então, quando nós vemos pessoas, por exemplo, buscando as línguas como expressão disso da sua fé e da vitalidade da sua fé, isso é um erro, porque Deus deu os dons para o benefício das outras pessoas. Perceba que, por exemplo, as línguas, quando foram dadas em Atos 2, foi para que pessoas que não entendiam a língua que os judeus estavam falando compreendessem também a mensagem do Evangelho. As línguas foram dadas para que pessoas de outras nações ouvissem na sua própria língua as verdades de Deus. Como nós percebemos lá, aquele dom ele tinha a ver com o falar línguas das nações, sem ter estudado.
Então, sem ter frequentado uma escola de idiomas, as pessoas falavam as línguas. Era, por exemplo, falar inglês, japonês, francês, italiano, sem ter estudado, porque o Espírito Santo capacitava essas pessoas a falarem assim, né? Então, perceba que as línguas elas são dadas ou foram dadas lá para que outros ouvissem a mensagem do evangelho, mesmo que não falassem a língua dos discípulos. Por isso que Paulo, quando trata a questão com os coríntios, diz que é necessário interpretação, porque as línguas ditas por si mesmas, elas não têm sentido. E como Paulo disse, ou muitas pessoas usam aquele verso do capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, muitas pessoas compreendem que é uma língua de anjos que existe de fato, e que as pessoas podem falar. Mas a gente tem que entender que ali Paulo está usando uma figura de linguagem. Ele está exagerando o seu argumento para demonstrar uma verdade superior, que ainda que eu exerça da forma mais plena e extraordinária os meus dons, sem amor de nada valem. Né? Então, os dons eles devem ser usados ou devem ser temperados pelo amor. Eles devem ser permeados de amor. E isso vai garantir que os dons sejam usados da forma correta. E a questão que se levanta, então, é se eles cessaram ou não cessaram. Né? Nós temos um debate a respeito disso, entre cessacionistas e continuistas. E aí a gente percebe, então, que Paulo disse, aí a revista na página 112 nos fala a respeito disso, que os dons cessariam, mas agora precisamos pensar em quando isso deve acontecer. Para muitos, todos os dons cessaram e hoje a igreja age pela pregação do evangelho sem sinais extraordinários. Essa posição diz que os dons não existem mais, mas não diz necessariamente que Deus não realiza milagres. Essa posição pode ser chamada de cessacionista. Então, o cessacionismo crê que os dons cessaram e por meio da pregação da palavra os sinais são manifestos. Ou por meio do evangelho, os sinais miraculosos de Deus são executados. Isso não significa que Deus não haja por meio de milagres, mas que os dons conforme dados, alguns deles cessaram. Já outros defendem que todos os dons estão em plena atividade no mundo e os mesmos dons dos apóstolos. Né? Então, todos os dons manifestos pelos apóstolos estão em vigor, segundo os continuistas. Essa posição é sustentada pelos carismáticos pentecostais e neopentecostais. E aí o que a gente entende então? A gente precisa compreender que alguns dons eles cessam justamente porque eles cumpriram o seu propósito. Justamente porque Deus usou esses meios ou usou esses dons para o benefício da sua igreja. E Paulo mesmo disse que os dons cessariam um dia, com a segunda vinda de Cristo, que eles são passageiros. Também nós precisamos compreender que os dons são prerrogativa do Espírito. Ele dá da forma que quer e onde quer e a quem quer. Ele pode fazer uso deles ou pode retirá-los. A gente não pode limitar o poder do Espírito dizendo que ele não pode conceder esse ou aquele dom aos homens. Nós precisamos também entender que Deus usou os dons para desempenhar funções específicas e só Ele sabe o que a igreja precisa. Né? E aí a gente pode perceber que as línguas elas serviram ali para que outras pessoas ouvissem as mensagens do Evangelho. Mas depois que o cânon foi fechado, não é mais necessário que as pessoas ouçam por revelação direta. E a gente vai ver que a profecia, por exemplo, os profetas cessaram justamente por isso. Uma vez que o cânon está estabelecido, que a Bíblia foi fechada, a revelação é plena, a gente não precisa mais de profecias, porque a palavra de Deus fornece para nós tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito de Deus. E aí a gente vê então que alguns deles cessaram e outros não, como as línguas cessaram, por exemplo, a profecia, né? E alguns dons eles foram transformados em ofício, né? E claro que os ofícios eles eram vistos como eles eram dados a pessoas que tinham o dom, mas os ofícios eles eram oficializados pela igreja, né? Apóstolos, presbíteros e diáconos. E então os oficiais precisavam ter necessariamente o dom para executá-lo. Alguns deles eram escolhidos diretamente por Deus, como os apóstolos, Deus os chamou, e outros são escolha da igreja, como os presbíteros, e nós vemos também os diáconos sendo escolhidos para a sua função. E aí, então, nós tendo definido essa questão dos dons, o que eles são e como eles se manifestam, agora nós vamos ver como que a Bíblia os descreve. E é importante nós observarmos que não é uma lista exaustiva, mas nós vamos abordar aqueles que a Bíblia mostra, né, nos mostra a respeito deles. O primeiro dos dons que
que nós vemos é o dom de apóstolo. E aí o texto base para que nós trataremos esses dons é o de Efésios 4:11 e também de Coríntios, capítulo 12 também, que falam a respeito dos dons que Deus deu à sua igreja. Eu vou compartilhar aqui com vocês a Bíblia mais uma vez. E nós vamos ler o verso 11 do capítulo 4 de Efésios. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aí outro texto que fala a respeito disso é o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, final do capítulo, verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres e depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Então, a partir desses dois textos, nós vamos abordar esses dons que nos são demonstrados. O primeiro deles, então, é o dom do apostolado. Então, ele aparece, como nós vimos em 1 Coríntios, como o primeiro dom. E isso é importante porque eles foram o fundamento da igreja. Efésios 2:20 diz que a igreja foi fundamentada nos apóstolos e nos profetas, tendo Jesus como a pedra angular. Então, eles foram o fundamento da igreja porque foram usados por Deus na expansão da igreja, na realização dos milagres de forma extraordinária. Eles testificavam a respeito da verdade de Deus. Uma das características dos apóstolos é que eles foram escolhidos pelo próprio Jesus e eles receberam poderes especiais para confirmarem o apostolado. E esses apóstolos, eles realizaram alguns milagres extraordinários. Pedro, por exemplo, curou algumas pessoas com a sua sombra. Paulo usou o poder que estava no avental de Paulo, curava também. Então, Deus usou eles de forma extraordinária. Atos 1, 21 e 22, nós não vamos abrir esse texto, mas ele lista as qualificações do apóstolo, quais eram. Então, a principal delas era ter sido testemunha ocular dos feitos de Jesus, desde o batismo até a sua ascensão. Então, eles precisavam ter visto Jesus, precisavam ter ouvido a sua mensagem, precisavam ser testemunhas oculares da obra de Jesus, precisavam ter visto Jesus agindo. O caso de Paulo é específico, e ele mesmo fala que ele é como um nascido fora de tempo, mas é importante nós observarmos que Jesus mesmo chamou Paulo. Ele foi comissionado pelo próprio Jesus, e Jesus mesmo disse que ele saberia o quanto importava sofrer por ele. Então, o próprio Jesus chamou e comissionou o apóstolo Paulo, por isso que o caso dele é diferente dos outros. E aí, então, nós percebemos que o apostolado ele não existe mais, e não existem mais apóstolos, porque justamente eles foram usados como fundamento da igreja. Eles foram usados para registrarem ou para demonstrarem a mensagem do evangelho, para pregarem, para anunciarem. Eles foram responsáveis pela confecção do Novo Testamento e, nesse sentido, eles são sucessores dos apóstolos. Quando a igreja foi estabelecida e a palavra foi dada, eles não eram mais necessários, porque a igreja já foi reunida como instituição, já foi reunida como corpo de Deus. Eles já receberam esses fundamentos dos apóstolos, então eles cessaram e não eram mais necessários. Então Deus não os usou mais, não usou mais esse dom na igreja. E, além do mais, não existiam aqueles que preenchessem os critérios para serem apóstolos. É importante nós observarmos que não somente isso, não eram mais necessários por conta do estabelecimento da igreja ter sido realizado, pelo cânon estar fechado e também porque ninguém mais preenchia os requisitos, mas a gente vê na história da igreja que não houveram mais eleições para apóstolos. O Novo Testamento não registra outras eleições, além daquela de Matias para o lugar de Judas. A igreja não elegeu novos apóstolos. A igreja pós-apostólica não elegeu apóstolos. Então, a gente percebe também pelo testemunho histórico que esse dom também cessou.
E a gente vê hoje, apesar disso, que a Igreja Católica Romana, a Católica Apostólica Romana, se baseia na inspiração apostólica, né? Então, eles acreditam que o Papa é o sucessor de Pedro e esses sucessores vão recebendo essa bênção apostólica e por isso que eles acreditam que uma vez que o Papa fala, ele fala algo autoritativo, porque ele é um apóstolo também nos dias de hoje. E da mesma forma, existem várias igrejas hoje também que consagram homens e mulheres ao apostolado. Mas o dom cessou, né? Eles cumpriram o seu propósito de acordo com o que Deus tinha. E também a gente vê hoje que Deus não ensina mais por meio de outras revelações, mas ele usa a Bíblia. O cânon está fechado, a revelação está completa. Como Hebreus diz, ele nos fala hoje através do Filho. Não é preciso mais que hajam novas profecias, que novas coisas sejam reveladas, mas Deus já revelou tudo aquilo que era necessário por meio dos seus apóstolos e profetas. A outra categoria que a gente vê aí é a dos profetas, né? E aí os profetas do Novo Testamento, eles são diferentes dos apóstolos do Antigo Testamento, porque os apóstolos do Antigo Testamento, eles são sucedidos pelos apóstolos, né? Então, tendo essa diferença em vista, nós temos os profetas também que são relatados aí em Romanos 12:6, Efésios 4:11 que nós vimos e 1 Coríntios 12:28. Após a ascensão de Jesus, quando ele volta aos céus, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então Deus revela a sua palavra pelo ministério dos apóstolos e dos profetas. Né? Como eu disse, o fundamento da igreja sobre os apóstolos era esse, que a Bíblia estava sendo anunciada e redigida. A revelação de Deus estava sendo dada. E uma vez que elas são completadas e são plenamente reveladas à igreja, não é mais necessário, então, o ministério dos apóstolos nesse sentido e também dos profetas, que também anunciavam as verdades de Deus. Esses apóstolos, esses profetas, eles falavam sob inspiração do Espírito Santo e recebiam revelação divina a respeito do Evangelho. Então, o trabalho deles era explicar às outras pessoas as verdades do Evangelho, fazer a transposição do Antigo Testamento para o Novo. Né? Então, uma vez que o Evangelho é plenamente revelado e está registrado, não é mais necessário que homens ajam nessa função, nem de apóstolos, nem de profetas. E a Bíblia aí ela relata a respeito de Ágabo, em Atos 11, 27 e 28, Judas e Silas, em Atos 15 e 22, e ainda é relatado que haviam outros profetas em Atos 13 e 1. Portanto, então, já que os profetas agiam nesse sentido de revelar a verdade de Deus, de revelar a respeito do Evangelho e de tornar clara a mensagem da palavra de Deus e da ação de Jesus e da vinda de Jesus e seu motivo, não há mais profetas hoje, porque eles não são mais necessários, já que a palavra foi plenamente revelada e a Bíblia está completa e registrada em nossas mãos. Eles foram usados na fundação da igreja, como os apóstolos. Então, eles não são mais necessários, por isso o dom cessou. Eles recebiam revelação direta de Deus e ensinavam ao povo. E o propósito disso era edificação, ensino e consolo. Inclusive, as profecias precisavam ser validadas por aqueles que as recebiam, porque tinha o risco de profetas falarem do seu próprio coração, de falarem por parte do inimigo. Então a igreja precisava ter o dom de interpretar, e esse é um dos dons que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Precisavam ver se as profecias eram verdade. A partir do momento que os profetas falavam algo contrário àquilo que Deus já tinha revelado, eles seriam entendidos como falsos profetas. E hoje, então, né, como que a gente pode ver o dom da profecia? O dom no sentido profético e revelacional, ele acabou naqueles dias. Mas o dom da profecia, ou a profecia é vista hoje como a pregação da palavra de Deus. Todas as vezes que a palavra de Deus é aberta, Jesus está sendo proclamado, Jesus está sendo anunciado e a palavra de Deus está sendo dita aos homens, sendo explicada às pessoas. E nesse sentido, a profecia funciona nos dias de hoje, por meio da pregação, porque a palavra de Deus é a palavra profética de Deus. Né? Então, como a profecia é o anúncio de Jesus, ele existe hoje no sentido de anúncio, e não mais no sentido anterior. Né? Então, nesse sentido, esse dom foi transformado.
Agora, no sentido que nós encontramos no Antigo Testamento, ele cessou e ele existe hoje de outra forma, por meio da pregação da palavra, que era uma das características daqueles dias também, mas hoje ele não se mostra como algo revelacional, algo trazendo novas revelações, mas a profecia no sentido de anunciar e pregar a Cristo. Outro dom que nós vemos aí é o de evangelista. Ao que parece, naqueles dias havia um dom específico ou uma classe de evangelistas que pregava pelos lugares, assim como os apóstolos e os profetas. A gente vê que Filipe e Timóteo são tratados como evangelistas, né? Então, possivelmente era um ofício daquela época. E nesse sentido, como ofício, ele não existe mais hoje. O dom de evangelizar, ele continua, porque Deus ordenou que nós evangelizássemos. Mas hoje ele é exercido mediante a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é a portadora das boas novas. Então, como ofício, ele não existe mais, mas como tarefa, ele é destinado a todos nós, porque é uma responsabilidade nossa. Outro dom, então, é o de pastor, que também está lá em Efésios 4:11, e ele é semelhante ao pastor de ovelhas, né? Porque a função do pastor é conduzir o rebanho, cuidar dele, alimentá-lo e curá-lo, né? Então, nessa comparação, Paulo liga o pastor, a obra do pastor, à do mestre, né? Então, esse pastor que cuida, que alimenta, que conduz o rebanho, ele deve ser apto para ensinar. O pastorado também, ele tomou uma forma de ofício nas igrejas quando elas escolhem bispos e presbíteros. Atos 14:23, 1 Timóteo 3:2 e Tito 1:5 e 7 mostram essa escolha ou quais são as características de alguém que deve ser escolhido como pastor ou como presbítero, né? Então ele é incluído como um ofício agora na igreja. O dom e ofício permanece até hoje, uma vez que esse ofício é escolhido pela igreja e não diretamente por Deus, né? Então lembra que os apóstolos eram escolhidos por Deus e os pastores são escolhidos pela igreja, né? Como a gente viu lá os presbíteros. Mas é claro que um pastor ele precisa evidenciar esses dons, cuidado, de consolo, de prover alimento para o seu rebanho, deve ser apto para ensinar e ele precisa, portanto, desse dom que Deus dá. O dom de mestre, em Efésios 4:11, Romanos 12:7, 1 Coríntios 12:28, também é claro, né? E aí a gente precisa entender que um mestre não precisa ser necessariamente um pastor, mas o contrário é verdadeiro. Todo pastor tem que ser um mestre. E o que é o dom de mestre? É a habilidade de tornar clara e aplicar a palavra para outros, discernindo as profundas verdades teológicas. E esse dom é necessário para todas as épocas. Então, o mestre ele deve ser apto para tornar claro aquilo que é revelado na palavra de Deus, por mais que seja difícil, por mais que seja complexo. O mestre ele tem o dom de tornar isso claro e aplicável na vida das pessoas. Então, ele é um dom extremamente importante para o ensino e para a revelação de Deus ser conhecida de todas as pessoas. E, portanto, por isso é um dom que é extremamente necessário para todas as épocas, porque sempre a gente precisa compreender as verdades de Deus e compreender a sua palavra. E o mestre faz isso, ele torna claro e aplica a palavra de Deus a outros. Os milagres, e a gente vê os milagres em 1 Coríntios 12:10 como um dom, nós precisamos compreender a forma que eles aconteceram na revelação bíblica, e a gente vê que eles aconteceram de forma mais contundente, mais enfática, em 3 períodos da história. Moisés é o primeiro deles, o segundo é no período de Elias, Eliseu e os profetas, e o terceiro no tempo de Cristo e dos apóstolos. E por que eles aconteceram mais nesses períodos? Porque esses períodos houve a maior concentração da revelação divina. Foi o momento em que Deus mais estava revelando a sua vontade, a sua lei e aquilo que lhe é agradável. Foram os momentos em que maiores porções da revelação divina foram entregues. Então esses milagres, eles eram dados para autenticar a mensagem em cada um desses períodos. Então, a palavra era pregada, a palavra era anunciada, os mistérios eram revelados, né? E por meio dos milagres eles eram demonstrados como verdadeiros. Né? Então os milagres eles não eram um propósito em si, mas eles tinham o propósito de tornar claro
e evidente para aqueles que viam que a mensagem pregada era verdadeira. No Novo Testamento a gente vê isso de forma muito clara, como os milagres autenticavam a mensagem apostólica. Eles iam, pregavam a de Cristo, pregavam a respeito da salvação. O próprio Jesus falava a respeito do seu reino, falava a respeito da sua missão e evidenciava isso com os milagres. Quando ele disse que ele era a luz do mundo, ele curou um cego. Quando ele disse que o seu corpo seria entregue, ele multiplicou os pães e falou a respeito da necessidade de participar do seu corpo, né? E aí vários outros exemplos de milagres que Jesus executou e como, vamos dizer, como um complemento da sua mensagem, ou como uma demonstração daquilo que ele falava. Nós vemos também que alguns milagres eles foram executados diretamente pelo poder de Deus sobre a vida das pessoas. A gente vê isso no caso do julgamento de Ananias e Safira, que haviam mentido ao Espírito Santo e foram mortos por isso, e também no caso de Elimas, o mágico. E nós vemos também que outras pessoas tinham esse dom e os realizavam frequentemente. Hoje nós não temos mais milagres como no tempo dos apóstolos, mas não significa que Deus não continua curando, né? E isso fica mais claro no dom das curas, que é o próximo, porque ele é parecido com o dom de milagres, só que ele é um pouco mais específico, né? Porque ele os milagres não são somente curas, mas milagres de forma geral, né? Então as curas, como um caso mais específico de milagre, ele é a habilidade das pessoas curarem pessoas de qualquer doença a qualquer momento. Então essa habilidade de curar pessoas de qualquer doença, elas se mostravam de forma instantânea, completa, permanente e incondicional e ilimitadas. E quem tinha esse dom, teoricamente, sempre podia curar, né? E essas características hoje não estão presentes. Hoje, como que Deus faz? Nós oramos a Deus e Deus cura as pessoas. Não existem pessoas com o dom de ir lá e tocarem numa pessoa e curarem. Perceba que Pedro e Paulo são um exemplo disso. Eles ressuscitaram mortos. A sombra de Pedro curou e os aventais de Paulo curavam. Vejam que não está associado como hoje as pessoas dizem, vamos lá até fulano porque ele tem o dom de orar e a pessoa é curada. É mediante oração e não mediante um poder ou um dom, né? E já naquele tempo não. Perceba que não eram motivados por uma ação deles, por exemplo, a sombra de Pedro curar, ou então tocar nos aventais de Paulo e serem curados, mas era um dom de fato que as pessoas tinham. Mas a própria história bíblica mostra que esse dom cessou. Se você observar o exemplo de Paulo, por exemplo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala para Timóteo tomar um pouco de vinho por causa das suas dores no estômago. E também Paulo deixou um companheiro doente em Mileto. Porque se Paulo tivesse ainda nesse momento o dom de curar, ele poderia até Timóteo curá-lo, poderia ter curado esse seu companheiro de Mileto, que ele deixou em Mileto. Mas a própria história bíblica mostra que esse dom cessa, porque ele cumpre o propósito também estabelecido por Deus e depois disso ele deixa de existir. Ele teve o seu propósito, ele foi operado e depois cessou. O próximo dom, o dom de línguas, descrito em 1 Coríntios 12, 28, é primeiro necessário nós entendermos o que ele era, porque hoje ele é visto como línguas estranhas que são faladas, e aí nesse sentido mais como evidência de uma espiritualidade do que de fato um dom a serviço de alguém. Mas o dom de línguas naquele tempo, ele era o dom de falar outras línguas, falar outras línguas sem nunca ter estudado. Foi o que aconteceu lá em Atos 2. Inclusive, como nós vimos, ele é de menor importância na lista que Paulo coloca lá em 1 Coríntios 12. Isso porque a briga que acontecia dentro da igreja de Corinto era justamente porque todos queriam falar em línguas, demonstrar superioridade espiritual, demonstrarem mais comunhão com Deus por meio das línguas, né? E Paulo coloca, não, veja, tem tantos dons anteriores a esse. E é o que acontece hoje, o dom de línguas ele é visto como o dom supremo, o maior de todos. E todos devem tê-lo, quando na verdade não. Naquela época ele não era destinado a todos, nem todos possuíam o dom. Ele serviu para autenticar a mensagem e facilitar o acesso aos estrangeiros. E depois, quando ele acontece de novo em Atos 8, em Atos 10,
é para que os apóstolos e os judeus vissem que a mesma evidência que fora dada lá em Atos 2 também era destinado aos gentios, para que eles fossem recebidos como parte da igreja e não como um milagre em si. Eles autenticavam essa mensagem e facilitavam o acesso dos estrangeiros que poderiam ouvir as verdades de Deus, poderiam ouvir as grandezas de Deus na sua própria língua, né? E assim servia como um sinal aos judeus incrédulos e levar eles também a crerem no Messias quando eles vissem isso acontecendo. E o dom, ele é dado à igreja para edificação da própria igreja. Então Paulo mesmo diz que como que a igreja é edificada, se várias pessoas falam em línguas ao mesmo tempo, se há uma confusão, um monte de gente falando um monte de coisa e ninguém está entendendo nada, como que no meio dessa confusão toda a igreja pode ser edificada, né? Então, Paulo está ensinando ali aos coríntios e também ensina para nós que as línguas elas são usadas com um propósito, né? E foram dadas para que Deus falasse a outras pessoas na sua própria língua. E por isso o dom de interpretação de línguas, em 1 Coríntios 12:10, é requerido. E Paulo diz que não seja por mais que 2 ou 3, porque se alguém fala em línguas, é necessário que haja interpretação. E a interpretação também era um dom. Para que e veja que mesmo a pessoa que falava em línguas e não compreendia, não tinha proveito nenhum para ela. Era necessário que ela soubesse o que estava sendo dito. Era necessário que as outras pessoas que presenciassem esse movimento também estivessem entendendo. Então, era necessária a interpretação de línguas. Não é como hoje, simplesmente para palavras soltas e palavras ditas. E as pessoas dizem que é dita aos anjos, né? É dita a Deus, e quem fala em mistérios fala com o próprio Deus. Mas não é necessário ser dessa forma. Não é a forma como Deus estabeleceu. Né? A forma como Deus estabeleceu de acesso é na nossa própria língua. Nós temos acesso mediante o Cordeiro, mediante Jesus Cristo. Né? Então, as línguas cessaram. As línguas elas não existem mais. E a interpretação, portanto, também elas cessaram juntamente com o dom de línguas. Outro dom que a igreja primitiva possuía era o dom do discernimento dos espíritos. Como ouvia a profecia, era necessário que eles soubessem saber de quem vinha essa profecia. Por causa da revelação direta de Deus através dos profetas, tinha o perigo de haverem falsas profecias aparecendo, né? E esses profetas precisavam ser desmascarados. E eles precisavam saber se aquela nova profecia era de acordo com a vontade de Deus. Porque imagina se uma revelação fala de uma coisa e outra revelação contradiz o que a outra diz. Qual que é a palavra de Deus? Né? Então, por meio do que já havia sido revelado, deveria ser validado a mensagem. E o discernimento desse espírito também era um dom dado por Deus à igreja. Porque essa profecia poderia ter uma origem carnal e maligna. Por isso, eles precisavam compreender se o que o profeta dizia era a palavra de Deus ou não. Hoje a gente vê aí várias pessoas também trazendo para si o título de profetas, mas quando uma profecia não acontece, elas não são invalidadas como profeta, mas elas continuam profetizando. Né? Então, se elas são profetas, por que que uma palavra que elas disseram não se cumpriu? Né? E a gente vê também o engano que há hoje em dia. Né? Então, esse dom de discernimento de espíritos também, ele cessa juntamente com o fim dos profetas também, né? Porque a palavra de Deus já foi plenamente revelada para nós e nela nós temos tudo o que é necessário. Então, tudo aquilo que é pregado, que é dito, que é ensinado, deve ser olhado à luz da Escritura. Né? E é isso que esse discernimento de espíritos fazia. Ele olhava para as profecias e validava a partir do que lhes tinha sido revelado já. E Deus dava o dom também para eles compreenderem se esse espírito era de Deus ou era do maligno. O próximo dom é o dom de serviço. A palavra que dá origem ao termo diácono, né? O ofício de diácono é usado para esse dom, serviço. O serviço ele é o dom de oferecer serviço a outros a fim de ajudá-lo. Timóteo e Erasto serviram a Paulo em Éfeso, em Atos 19:22. Paulo mesmo serviu aos crentes de Jerusalém quando trouxe ofertas, lá em Romanos 15:25. Então, o dom de ofício deixa claro que é o auxílio às pessoas em suas necessidades físicas. Né? E
de ajudar as pessoas em suas necessidades. Foi o que aconteceu na escolha dos diáconos, inclusive. E o diaconato, então, ele se torna um ofício da igreja, onde homens são escolhidos também para executarem esse ofício, né? E claro, também, assim como os outros, como de presbítero e pastor, eles também são dados àqueles que têm esse dom e, portanto, podem exercê-lo. O dom de socorro, 1 Coríntios 12, 28 e Romanos 12, 8, fala sobre assistência, fala sobre ajudar alguém, ou diz respeito a ajudar alguém que está numa necessidade extrema. Esse é o dom de socorro, ajudar aqueles que necessitam. E essa ajuda pode ser a pobres, doentes, órfãos, viúvas, estrangeiros, viajantes, a quem necessitar. É um socorro de forma geral a todo aquele que tem necessidade extrema. Fé, 1 Coríntios 12, 9. Esse dom de fé é diferente da fé salvadora. A fé salvadora também é um dom, mas esse dom de fé é o dom pelo qual a pessoa demonstra tanta fé em Deus que realiza o desejo, que Deus realiza o desejo dessa pessoa. Mateus 9:2, Atos 14:9 mostram isso. E o próprio Estevão exibia essa fé, pois ele era um homem cheio de fé e até por isso ele foi escolhido como um dos diáconos e inclusive ele recebe essa nota distintiva dos outros, né? Exortação, Romanos 12, 28. O dom da exortação é dado à pessoa que tem a habilidade de animar alguém a realizar alguma coisa e pode ser exercido a fim de fazer alguém a mudar de conduta ou consolar alguém numa situação difícil, né? Então, o dom de exortação ele tem a ver com animar as outras pessoas ou fazer elas mudarem de ideia, né, para deixarem de fazer uma coisa má e fazer uma coisa boa. E ele pode ajudar então nessa transformação da conduta. E a exortação também serve para consolar aqueles que estão em momentos difíceis. Outro dom, o dom de contribuição, Romanos 12, 28, é um dom que dificilmente é valorizado por alguém, porque é o ato de dar dinheiro. Né? Hoje em dia as igrejas querem receber, as pessoas querem receber, mas não querem dar o dinheiro. Esse dom de contribuição ele pode ser contribuir com a obra de Deus ou ajudar pessoas individualmente que estejam em necessidade. Né? Então, fazer uso dos seus recursos para ajudarem alguma obra específica, né? Diferente de dízimos. Né? Então, o dom de contribuição é se alguma igreja precisa ou se a obra de Deus precisa de recursos, a pessoa contribui com isso. Né? E mesmo pessoas que estão em dificuldades e necessitam de dinheiro também. O dom de contribuição é o dom de ajudar financeiramente pessoas que precisam. E Paulo Paulo organizou pessoalmente uma campanha para ajudar doações aos crentes de Jerusalém. 1 Coríntios 16, 2 registra isso, e Filipenses 4, de 10 a 16, como ele movimentou igrejas de outras regiões para ajudarem os necessitados crentes de Jerusalém. Outro dom é o dom de administração, Romanos 12, 28, 1 Coríntios também 12, 28. Esse é o dom de presidir ou governar. Né? E aí, em Romanos, presidir e Coríntios, governar. É a capacidade de dirigir eventos e organizações religiosas, conduzindo trabalhos com ordem, disciplina e objetivo sob a direção de Deus. Né? Então, é o dom que Deus dá para que a pessoa organize, né, a igreja, conduza os trabalhos em ordem, conduza em disciplina e mantenha no seu objetivo, para que a igreja não seja uma bagunça e cada um faz o que quer, sem propósito, sem direção. Mas o dom de administrar ajuda a organizar a igreja, a organizar os eventos e os trabalhos para que eles ocorram de forma correta. Né? E também organiza a disciplina e coloca um objetivo para a igreja, tudo isso sob a direção de Deus. A sabedoria é um dos dons mais importantes da igreja e deve estar ligado à iluminação do Espírito Santo, né? Porque a sabedoria é a capacidade de discernir tempos e épocas e de agir e falar de forma sábia, de maneira a conduzir as pessoas ao entendimento das Escrituras e, consequentemente, da vontade de Deus. É o dom que Deus dá para nós, a partir do conhecimento que temos da Escritura, sabermos como agir, sabermos como falar, sabermos como nos portar nas situações. E também o dom de sabedoria é o dom que dá a maneira de conduzir as pessoas ao entendimento das Escrituras e levar as pessoas a conhecerem a vontade de Deus. E nesse dom inclui também a capacidade de antever problemas e evitar erros. Isso porque, a partir do momento que você consegue olhar para alguma coisa, olhar para uma situação, você pode perceber que vai ter algum problema.
se você entrar naquela situação, e aí você acaba evitando problemas. O dom de conhecimento, ele é diferente do da sabedoria, porque ele é menos empírico, né? Então ele é menos experiencial, depende menos das experiências e tem mais a ver com a análise cuidadosa do assunto, né? Então a sabedoria tem mais a ver com as experiências, conforme nós vamos agindo, nós vamos aprendendo mais a agir de acordo com a vontade de Deus. E já o conhecimento é o dom que Deus dá para conhecer e usar no ensino da sua palavra, né? Então, o mestre ele tem que possuir o dom do conhecimento porque ele consegue olhar para as escrituras, conhecer a verdade de Deus, achar formas de ensinar e o dom também, inclusive, dá a capacidade de quem o tem de saber como pesquisar, como aprender, saber buscar a fonte, né? Buscar o conhecimento e consegui-lo transmitir às outras pessoas, né? Então, é a base do que Jesus ensina, né? A base do que o mestre ensina. Ele precisa saber conhecer para poder depois ensinar também. E esse dom é exercido a partir da Bíblia, que já está completa e não carece de novas revelações. Então, qual que é o propósito dos dons, né? Como nós vimos aí, eles servem para a edificação da igreja e não para nossa própria edificação. Eles servem para ser usados em favor dos outros e não em favor de nós mesmos. O Espírito Santo é quem dá o dom em benefício da igreja e ninguém deve usar para si mesmo. O Espírito Santo dá da forma que ele apraz, como ele quer, para que ele seja usado para a igreja. Efésios 4:12 diz que os dons são dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço e edificação dos crentes. Então ele serve para eliminar imperfeições, realizar tarefas da igreja e fazer a igreja crescer. Os dons eles servem então para levar os crentes a serem como Jesus, a parecerem mais com Jesus, né, a crescerem, né? Então por isso é necessário que eles todos existam dentro da igreja, para que todo o corpo cresça em direção a Cristo e pareça-se mais com ele. E para isso cada crente deve fazer a sua parte para o progresso do corpo. Como quando Paulo diz que quando Paulo relaciona a igreja com o corpo, ele diz que se algum membro sofre, todo o corpo sofre. Então se alguém caiu em pecado e precisou ser disciplinado, toda a igreja sofre com isso, porque uma parte do serviço acaba ficando afetada, porque o dom daquela pessoa não está sendo usado. Então, cada crente deve fazer a sua parte para que todo o corpo cresça, né? E todo dom é importante dentro da igreja e deve ser usado dentro da igreja. Deus usa os dons conforme lhe apraz e conforme a necessidade, de acordo com o que a igreja precisa, de acordo com o local em que ela está, de acordo com as suas características. Deus dá os dons conforme lhe apraz e conforme essa necessidade. E por isso nós devemos usar os nossos dons em benefício dos outros. E o amor é quem garante que esses dons sejam usados da melhor forma possível. Então, para nós fecharmos essa aula, os dons eles são de extrema importância para a igreja. E é eles que fazem com que a igreja cresça. Deus dá dom para cada um de nós. Deus dá dom ou dá dons para cada um de nós. E todos esses dons devem ser executados pelo amor, porque eles são usados para o benefício da igreja, para que a igreja cresça e não nós mesmos cresçamos. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a que nós possamos desenvolver os nossos dons cada vez mais, eles possam ser usados na causa do reino. Não para o nosso benefício próprio, mas em benefício da igreja, porque o Deus que nos chamou e salvou é o Deus que nos capacita com dons para usá-los para o benefício da sua igreja e para que ela cresça. Que Deus nos ajude a exercitar esses dons e usá-los na sua obra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado porque Cristo Jesus morreu na cruz por nós. E o Senhor mesmo capacita a sua igreja através do seu Santo Espírito. E não somente por uma forma extraordinária, mas também por uma forma ordinária, que é por meio de nós. O Senhor nos capacita e nos dá a capacidade de ajudarmos a tua igreja no crescimento. Ajuda-nos a conhecer os nossos dons, a desenvolver esses dons e usá-los para o teu reino, que nós possamos executá-los em amor, como o Senhor nos amou. Ajuda-nos e nos dirija, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, tenham todos um ótimo dia e fiquem na paz do Senhor.